Estou aqui com a missionária Yara. Fala, galera! E aí, com a missionária Yara? Com a missionária Yara diretamente do Rio de Janeiro, Jocum para as Nações. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui nessa tarde linda, aqui na Padaria Modelo, essa padaria maravilhosa, sensacional. A gente vai gravar esse vídeo, galera, para te ensinar, para a gente trocar uma ideia também, bater um papo aí sobre missões, sobre chamado, propósito, sobre como ter um relacionamento com Deus, como ouvir a voz de Deus, essas coisas todas. Eu estou aqui com a missionária Yara. Fala, galera! Galera, a missionária Yara, diretamente do Rio de Janeiro, Jocum para as Nações, e ela está aqui para compartilhar com a gente um pouco da mensagem que ela carrega, um pouco aí da história que ela tem, da experiência com Deus que ela tem. Fala, Yara, pra gente, compartilha um pouco da sua história aí. Galera, como ele falou, né? Eu sou a Yara, sou daqui de Rio Claro, mas atualmente estou no Rio de Janeiro, já vai fazer 4 anos que estou lá, né? Cumprindo o meu chamado, aquilo que o Senhor tem chamado eu, né? Para a grande comissão, né? Para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Né? Tenho 22 aninhos, né? Cheia de graça, de amor de Cristo aí, para os povos, para as nações, para a nossa geração, né? E aquilo que o Senhor tem chamado eu para viver, né? E carregar é isso, né? Essa questão de amar, né? De carregar o amor, né? Aquele que me alcançou, né? Que é isso que me alcançou, foi o amor que lançou fora todo medo, toda homossexualidade, todo o efeito que eu carregava do mundo, né? Então, meu chamado hoje é isso, né? Olhar com os olhos de graça e amor e ir para onde ninguém quer ir, né? Para os povos menos alcançados. Então, o que eu tenho carregado hoje é isso, né? É amar aqueles que ninguém está disposto a amar e a olhar, né? Para a sociedade, para a nossa geração. E é isso aí. Muito bem. Sensacional, né, galera, o chamado que ela tem. Yara, fala pra gente, quando que você descobriu o que aconteceu, como foi esse momento, essa sensação de que você falou assim, nossa, eu sou uma missionária, eu preciso compartilhar isso que Deus me deu. Quando foi que você descobriu isso? Quando foi que você viu essa necessidade? Então, quando eu descobri foi com os meus 18 anos, né? 18 anos? 18 anos. Eu nunca imaginei, né? Pela situação, o contexto de onde eu estava vivendo, tudo, né? Eu nunca imaginei esse chamado, né? Então, foi com um grupo de jovens que eu encontrei numa igreja que era da Jocum. Para quem não sabe, Jocum significa Jovens com uma Missão. E eu passei uma semana com esses jovens, e esses jovens, eles eram diferentes, eles tinham algo diferente. E eu disse, eu quero que esses jovens têm. E aí uma voz dentro de mim, que hoje eu sei que é o Espírito Santo, disse para mim, você é jovem com uma missão. E aí eu comecei a falar para essa voz, então me direciona, me ensina, me mostra o que eu devo fazer. E essa voz, ela começou a me direcionar, né? E começou a me mostrar, né, que eu era missionária, que eu tinha um chamado. Mas antes, bem disso, eu estava numa festa, quando eu fui alcançada, e essa voz disse para mim que eu ia ser resposta para minha geração e para outras gerações, né? Amém. Então, com essa questão, né, da minha transformação, né, de ser ex-homossexual e tudo, e Deus trazendo que eu ia ser resposta para minha geração, e aí eu falei para ele, como que eu vou ser resposta, né? E aí ele falou, é através de um coração obediente e disposto a obedecer, né? Então foi aí que eu entendi o meu chamado e foi aí que eu comecei a dar passos de obediência e de fé, né? Porque ser missionário é isso, você dá passos, né? Mas o primeiro passo é você morrer para você e falar, Senhor, eis-me aqui, né? E esse é o sim, né? Que a gente dá para o Senhor. Impressionante, galera, que eu acompanho ela, a gente é amigos desde a infância, né? E eu tenho acompanhado a história da Yara e assim é transformador tanto para ela, tanto para quem acompanha a história que ela está vivendo, aquilo que Deus está escrevendo, né, na Terra através da vida dela. É um instrumento real mesmo. Ela já me contou tantas experiências, né, que ela tem passado, tem vivido com o Senhor. E Yara,
essa geração que a gente está vivendo, né? Muitos jovens se afastando da presença do Senhor, se afastando da casa do Senhor. Se você for fazer uma pesquisa de 2015 para cá, muitos jovens estão deixando de ir na casa do Senhor, estão deixando de buscar o Senhor. Qual a mensagem que você tem para esses jovens que realmente desistiram aí da fé, desistiram de caminhar com Cristo? Qual a mensagem que você pode compartilhar para eles? Falando nisso, né, rapidamente o Espírito Santo me trouxe aqui a passagem do jovem rico, né? E é o que a gente da nossa geração vive. É aquela geração que sabe, né? Mas quando Jesus fala deixa tudo e me segue, a gente não está disposto a deixar tudo, né? A gente não está disposto a deixar a nossa carne, as nossas vontades para seguir o Senhor. Então é onde nós retrocedemos e voltamos e fazemos aquilo que a nossa carne deseja, e não aquilo que o Senhor deseja, não aquilo que nós somos criados para fazer, né? Então muitas vezes a gente deixa tudo aquilo que o Senhor sonhou para a gente viver os nossos próprios sonhos e viver, né, isso. Então a minha mensagem vale a pena deixar tudo, né? Vale a pena deixar as nossas vontades, as nossas carnes para viver uma vida inteira com o Senhor, né? Porque é uma vida que, é o que eu falo, né? As coisas desse mundo, elas vão passar. Isso está escrito em Coríntios 2. As coisas desse mundo, elas vão passar, mas aquilo que é eterno, aquilo que a gente olha para o céu e não vê, essas são as coisas eternas, né? Então é o que a nossa geração precisa deixar, as coisas desse mundo e olhar para a eternidade, né? Que é lá que a gente precisa juntar tesouros, né? Não aqui nesse mundo, né? Porque aqui vai passar, tudo vai ser destruído, né? Então a nossa geração precisa tomar esse despertamento, né? E foi esse despertamento que eu tomei, né? Olhar para tudo isso e saber que vai passar. E o que eu tenha juntado na eternidade, né? Nada. Então é parar e refletir, né? E saber que a nossa geração é chamada para a grande comissão. Incrível, né? Que Jesus ele fala, né? Se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. E tome a sua cruz, e né? Tome a sua cruz. E a geração que nós estamos vivendo é a geração que é tudo fácil, tudo. Né? Tudo ali no mimimi. E do jeito, né? Tipo assim, nossa geração é do jeito que eu quero, né? A gente quer fazer as coisas do jeito que a gente quer, a gente não quer ser confrontado. Eu falo isso por mim mesmo, né? As outras pessoas que convivem comigo e vão ver esse vídeo, vão ver que eu falo mesmo, né? Eu sou uma pessoa que é difícil, né? Se submeter, é difícil ser liderada, mas eu tô disposta, né? Porque é sobre ter um coração disposto, né? E é a nossa geração. Mas é aquilo, eu vou ficar, eu sou assim, não, eu nasci assim. Não é sobre isso, né? É sobre, eu reconheço que a minha geração é assim, eu reconheço que eu sou assim, mas eu não aceito ser assim. Eu aceito ser diferente. Como é ser diferente? É estar com pessoas, né, que vai te apontar o caminho, né? Vai te apontar, você errou, volta, né? E é isso, é difícil para nossa geração. Nós falamos algo muito interessante. Por exemplo, às vezes nós jovens estamos passando por situações difíceis, situações, por exemplo, depressão, ansiedade, essas coisas todas. E a gente tem dificuldade de compartilhar isso com o nosso irmão. Por orgulho, por medo do que ele vai pensar. Ou achar que é forte, né? Aí eu vou conseguir sozinho, eu não preciso do outro. Achar que é forte o suficiente. Às vezes, pessoal, nós precisamos ser fracos pra gente se tornar forte, né? Reconhecer, né? E uma passagem que eu carrego muito, acho que desde o começo do ano passado, é aquela do paralítico, né? Que tá em Marcos 2, que ele era um paralítico e 4 amigos levaram ele até Jesus. Aí eu fico pensando assim, ele foi até Jesus, porque os amigos teve que subir, abrir o telhado para levar ele até Jesus. Então, tipo assim, esse paralítico, ele tinha que ficar quietinho, porque se ele não ficasse quietinho, ele caía e se esborrachar lá embaixo. E ele facilitou para os amigos dele que estavam carregando ele. Então, muitas vezes, a gente que tem um problema, a gente que está passando por uma coisa, a gente tem que facilitar o nosso irmão que quer nos ajudar, né? E ser esse paralítico, né? Que, tipo assim, tá disposto a querer ajuda, né? Porque ele podia falar, não, eu não quero ajuda, eu já vivo tantos anos assim, me deixa assim. Não, mas ele reconheceu que ele precisava de ajuda, né? E aquele que podia ajudar ele era o Senhor. E os amigos levaram ele até o Senhor, né? Então, eu falo para você, né? Se você tá precisando de ajuda, deixe com que os seus amigos chegam perto de você e te levam para perto de Jesus, né? Mas saiba que tipo de amigos você tem andado também, né? Os verdadeiros amigos, que eu sempre falo, os verdadeiros amigos são aqueles que nos aproximam do Senhor. Se tem amigos que te afastam do Senhor, mano, sai fora. Não é amigo, né? Yara, vamos
chegando ao fim, já são 9 minutos. É, bastante. E se deixar, flui. Como é que você fala? Deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir. Tem que deixar o rio fluir. Yara, você falou que você teve assim, uma transformação, um impacto com a voz do Senhor, e Ele te chamou, você atendeu esse chamado, essa voz. Como que é ouvir a voz de Deus? Para você, na sua opinião, como que é isso? O que eu tenho que fazer? Como que é ouvir? Qual que é o som da voz do Senhor? Compartilha com a gente aí. Quando fala disso pra mim, né, como ouvir a voz de Deus, hoje eu tava parando pra pensar nisso, né? Ouvir a voz de Deus. E eu lembro como foi a minha experiência, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, eu achei que eu tava ficando maluca. Mas era uma voz diferente, né? Era uma voz que, esses dias a gente tava conversando sobre isso, né? E é uma voz que é surreal, eu falo assim, né? É uma voz que é surreal, é uma voz que nos direciona, que vai trazendo paz e vai nos direcionando. E eu falo, muitos me perguntam como é ouvir a voz de Deus. E como que eu faço para isso? E eu falo que você só pode se relacionar, né? Eu só posso escutar. Se o Felipe me chamar, eu posso reconhecer a voz dele, porque eu me relaciono com ele, a gente é amigo. Então, eu vou discernir quem é na hora, assim, né? E esses dias eu liguei para um menino de uma igreja que ele frequentava mesmo que eu, e a mãe dele falou, vamos ver se ele vai reconhecer a sua voz. E eu liguei e ele falou assim, eu falei, sabe quem tá falando? E eu só falei assim, você sabe quem tá falando? E ele falou, sim, eu sei, é a Yara. Aí eu fiquei assim, caraca, como você sabe? Ele, porque eu conheço a sua voz. E é a mesma coisa com Deus, né? A gente passa a entender que é a voz de Deus porque a gente se relaciona com essa voz, a gente tem uma intimidade. Então eu falo, né, que a intimidade é quando a gente busca estar perto do Senhor, né? E a gente busca querer conhecer Ele, saber dos planos dele, não só para nós, né, mas para outras coisas, né? Então ouvir a voz de Deus é isso, né? É se relacionar, é ter um relacionamento com Deus. E como eu tenho um relacionamento com Deus, Iara? Se entregando, né? Todo dia levantando e perguntando, Deus, o que eu faço hoje? É entregando seu viver mesmo para Cristo, né? É estando na palavra, no devocional, é estar o tempo todo, né? Disposto a ouvir a voz dele, porque ele, gente, ele não fala só no tempo de devocional, ele fala o tempo todo, né? Ele nos direciona o tempo todo, né? Então, ouvir a voz de Deus é ter um relacionamento profundo com ele, né? Porque é aquilo que eu falo, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Né? Então, quando nós ligamos, né, é ligado lá. E o mundo espiritual, os céus descem, né, e abre. Né? É uma coisa assim surreal, gente. Eu já usei muita droga. Eu falo, já usei muita droga, muito. E é surreal que eu falo assim, pra que eu fui usar tanta droga, né? Porque é a maior sensação, é a melhor brisa que eu tenho é poder ouvir a voz de Deus, é poder ser direcionado por Ele, né? Então, ouvir a voz de Deus é isso, né? É estar profundamente em um relacionamento com Ele. Incrível. A gente pensar nessa questão, a gente pode também falar sobre a ovelha e o pastor, né? Quando o pastor chama, a ovelha reconhece. Rápido. Reconhece a voz do pastor. E dessa forma. E a ovelha, ela reconhece a voz do pastor porque ela está sempre ali, né? Do lado dele, sempre obedecendo ele. E também todo filho reconhece a voz do pai. Sim. Por exemplo, se o filho estiver longe, não vai ouvir. Então o filho precisa estar perto. Então é essa aproximação que é igual ao relacionamento com Deus, né? Você tem uma prática assim de relação com Deus, ele se torna o seu amigo e vocês conversam, você ouve a voz dele e a gente está até conversando, né? Ouvir a voz de Deus é incrível, mas desobedecer a voz dele, nossa, é uma sensação ruim, velho. Ruim. Você tá andando assim, daí o Espírito Santo fala assim, vai lá, Felipe, ora pelaquela pessoa. Vai lá e só dá um abraço, só dá um abraço, pessoa. Dá um sorriso, só dá um bom dia. E a gente. Não, agora não, agora não tô podendo. Ou muitas vezes a gente acha que a gente precisa estar bem o tempo todo, né? Ai, não, hoje eu não tô bem. Não é sobre isso, né? É sobre saber que você precisa ser as mãos e os pés de Jesus o tempo todo, né? Então, tipo assim, é muito doido, né? E a gente tava falando da dor que dá quando a gente desobedece, né? A angústia que a gente fica quando a gente desobedece a voz. É surreal, gente. Do mesmo jeito que é surreal ouvir, é surreal desobedecer. Mas eu falo, não queira desobedecer, né? Vai, quando ele falar, só seja sensível, né? Seja instrumento. Galera, antes da gente finalizar esse vídeo,
Gostaria de pedir um favor para vocês, de curtir esse vídeo, comentar aí nos comentários o que você achou e compartilhar para os seus amigos, para que esse canal, para que esse vídeo, né, possa alcançar mais pessoas, e assim como você foi abençoado, mais pessoas também poderão ser abençoadas. Não Amém. estamos aqui para nos glorificar, para nos exaltar, para nos engrandecer, longe disso. Estamos aqui compartilhando essa mensagem e essa palavra para exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Amém. E saber também que o Senhor é aquele que tem alcançado a nossa geração, né? Que a gente é a nova geração, né? E Ele tem nos chamado para se posicionar com o Evangelho, né? Então, aqui está uma nova geração dizendo sim para o Senhor. E é aquilo que a gente sabe, né? Que a internet, ela alcança, né? Milhares de pessoas, né? Então, tipo assim, é isso que o Senhor quer, que a gente expande o reino dele, né? E que em nenhum momento que a glória seja de nós, como o Felipe disse, mas que a glória seja do Senhor, né? Para que todos nós possamos um dia estar junto na glória. Assim como está escrito em João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é a mensagem que eu carrego, galera. Que Deus ministra muito no meu coração. A gente que crê nele, a gente que se diz, eu tenho fé em Jesus, precisa deixar o rio fluir. Assim como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E essa água pode alcançar muitas pessoas, pode impactar muitas pessoas. E você pode transbordar na vida dessas pessoas e que elas também deixarão o rio fluir, assim sucessivamente. Amém. É aquilo, né? Morrer para que outros vivam, né? E é isso que o Senhor tem chamado nós para fazer, porque Ele fez isso por nós, né? Ele morreu para que hoje nós possamos ter vida, né? E é uma vida abundante, é uma vida que flui, né? Rios de água vivas, né? Para que outros possam matar a sede, se saciar e conhecer, e para que isso possa dar continuidade de geração em geração. Foi isso que os apóstolos fizeram, Sim. né? Yara, deixa uma mensagem para finalizar. Uma mensagem, é uma mensagem também, é uma coisa do testemunho que a gente tem visto muito aí, né? O Emanuel, aquele ex-homossexual, olhar e ver que o Senhor tem alcançado a nossa geração, né? Então o Senhor, ele tem vindo com a verdade dele. E isso que a gente precisa se alegrar. Glória a Deus. Né? Se alegrar num Deus que é vivo, num Deus que faz. E, gente, ele não nos força nada. Né? E é como o Emmanuel disse, né? Ele postou esses dias no store, eis que tô à porta e bato. Né? O Senhor está batendo na porta do coração da nossa geração. O Senhor quer abrir e Ele quer entrar, né? Mas Ele só vai entrar, olha, chega, eu tô arrepiada, Ele só quer entrar quando a gente vai dar acesso, né? Porque Ele não é um Deus, gente, que invade sem permissão, mas quando Ele entra com calma, com cuidado, com amor. Ele vai deixando com que a gente vai fazendo escolhas, né? Então, que você olhe esse vídeo, que você possa ver que o Senhor, ele tá à porta, ele tá batendo no seu coração. Abra a porta do seu coração e deixa com que o Senhor invada o seu ser. Porque o Senhor não é aquele Deus que nós vivemos com uma religião que é aquele Deus, que é um Deus rígido, é um Deus que está no soberano e faz do jeito. Não, gente, nosso Deus é um Deus que é acessível. Ele é acessível, ele chama a gente para perto, ele não é um Deus que está distante, né? Ele é um Deus que está perto. Porque eu falo que é muito surreal, né? Porque antes os discípulos andavam com ele. Hoje ele habita em nós, é muito mais surreal, é muito mais, tipo assim, incrível, porque hoje a gente vive, tipo assim, a gente não vê ele, né? Mas a gente acredita que ele habita em nós e isso que precisa cair no nosso coração, sabe? Então, que você possa olhar e ver que Deus é um Deus que é acessível, tá bom? Então, que nessa tarde, não sei quando esse vídeo vai chegar em você, mas o dia que ele chegar, que você possa estar com o seu coração disposto a obedecer, disposto a dizer, Jesus, eis-me aqui, né? Eis-me aqui com minhas fraquezas, porque o Senhor não quer ninguém perfeito, ele não veio para os perfeitos. De Gênesis a Apocalipse, né? Eu li e eu vi que em nenhum momento o Senhor veio para os santos, para os... Não, o Senhor tirou o povo, né? O Senhor caminhou com o povo, mesmo o povo com as suas carne, gritando, e o Senhor estava ali insistindo no povo. E assim o Senhor insiste em você, o Senhor te quer do jeito que você tá, né? É na caminhada que vai moldando, é na caminhada que vai acontecendo, né? Eis-me aqui há 4 anos, tô morrendo ainda. E sei que eu vou morrer até a eternidade, né? Que o dia que eu tiver perfeito, ele vai me levar. Então é isso, né? Que você possa estar disposto a dar passos com o Senhor. Fica na paz daquele que nos ama, e é isso aí.
Valeu, galera. Deixa o rio fluir, não se esqueça disso. Tá Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe. Beijão, gente. Tchau. Tchau.